Então, vou repetir que elas estão chegando aí, questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? O que é que a gente precisa mais? Né? O que é que a gente precisa mais? A gente já aboliu a ideia fantástica da existência do céu. Então, a gente não vai para o céu. Por outro lado, né, Allan Kardec trabalha muito bem isso nas obras básicas e em específico no livro Céu e Inferno. Por outro lado, também não somos materialistas, a gente não acredita na morte do indivíduo. Para nós, a morte é apenas uma mudança de estágio do espírito. Ora, se nós não vamos para o céu, nem para o inferno, se nós não vamos morrer, qual é a função de estarmos aqui? Evoluir. E como é que nós evoluirmos? Melhorando a nós mesmos. E como é que a gente melhora a nós mesmos? Resistindo ao mal. E aí, nessa questão, olha qual a pergunta de Kardec. Qual o meio prático? Então não é qualquer... É prático. Tipo assim, Allan Kardec quis dizer assim, eu não quero teoria, não. Eu quero uma coisa prática. É como se eu chegasse para a Nilce e falasse assim, Nilce, me ensina a fazer bolo. Aí a Nilce viesse com um monte de livro da teoria, da gastronomia, que os egípcios já cozinharam. Não, eu só quero fazer bolo, Nilce. Como é que eu aprendo a fazer bolo? Eu quero que você me fale de maneira prática. Aí ela vai dizer, Luísio, então, já que você quer isso, ela vai jogar o livro tudo fora e vai falar, ó, bota aí, você vai colocar tantas xícaras de trigo, uma pitada de fermento e tal. Se você quiser bolo de laranja, você tem que fazer assim. Se você quiser bolo de chocolate, tem que ser assim. O bolo de banana já tem que ser assado. Então ela vai me ensinar a prática. No final das contas, mas assim, você fez o curso de gastronomia? Não, eu aprendi a fazer bolo. Então o que Allan Kardec pede? Qual o meio prático? Eu quero alguma coisa que funcione, algo prático. Mas não pode ser só prático, tem que ser também eficaz. Isso quer dizer, dá resultado. O que eu posso fazer de maneira prática e que dê resultado para, nessa vida, para melhorar-me nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí Santo Agostinho, né, o Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então esse é o meio prático e eficaz para resistir ao mal e ao mesmo tempo melhorar nessa vida. Mas são 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Conhece a ti mesmo. Aí, ao que Kardec diz, ó, compreendemos toda essa sabedoria, toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio para consegui-lo? Conhecer a si mesmo, a gente precisa. Mas como é que a gente conhece a nós mesmos? E aí é que vem o tema da noite. Como é que a gente conhece a nós mesmos? Como é que você conheceu, Galvão, o nível do solo para você fazer essas colunas, essas, né, João arquiteto, as sapatas e as colunas e as vigas para suportar a laje? Mas você conheceu o solo.
pesquisando as condições dela para ver se a terra suportava a estrutura. Sim, mas como é que você acha que o engenheiro, o cara que fez a planta, como é que ele pôde fazer para ele conhecer o solo, aonde ele ia colocar a sapata? Ele pesquisou, Luiz. Pesquisou. Mas pesquisou só na teoria? Não, pesquisou. Fez análise do solo. E como é que ele fez a análise do solo? Ele teve que cavar o solo para saber como é que era. Né? Se eu for construir, igual lá na SGE, tinha que derrubar as paredes. E aí eu perguntei, posso derrubar as paredes? Que era uma casa, né? Para fazer um salão. Posso derrubar as paredes? Aí a Denise falou, eu vou buscar o meu engenheiro para ele analisar. Sabe como é que o engenheiro chegou à conclusão de que podia derrubar as paredes? Ou não? Teve um caso que não podia, tive que fazer uma coluna. Uma viga, uma coluna mesmo. Ele descascou a viga para ele saber qual era a grossura da viga, qual a ferragem que estava dentro daquela viga. A base, né? Então ele precisou descascar a viga, descascar a coluna. Então, para a gente conhecer nós mesmos, nós precisamos descascar nós mesmos. Nós precisamos entrar para dentro de nós mesmos. Mas como é que eu vou fazer isso? Tendo que cuidar dos filhos. Como é que eu vou fazer isso? Tendo que obedecer meus pais. Como é que eu vou olhar para mim? Eu tenho que olhar para eles, que eu tenho que obedecer eles. Como é que a mãe vai conhecer a si mesma? Ela vai ter que olhar para os filhos. Lembra do João? Vamos, Mariana! Ó, o tanque cheio de vasilha. Ela não olhou para ela olhou para as vasilhas. Então, o executivo olha para a empresa. O marido olha para a esposa. A esposa olha para o marido. O patrão olha para os empregados para ver se eles estão trabalhando direito. O empregado olha para o patrão para ver se ele está vigiando. O cabo eleitoral olha para os eleitores para ver se vai votar no candidato. O candidato olha para o cabo eleitoral para ver se ele está fazendo a campanha direito. E assim vai. O palestrante olha para o público para ver se está prestando atenção. O público olha para o palestrante para ver se a mensagem é adequada. E quando é que a gente olha para nós? Esse é o problema. Como é que eu vou conhecer a mim mesmo olhando para Cássia? Olhando para Jailza? Olhando para os sogros, para os meus filhos, para os meus pais? Eu não olho para mim. Nós não olhamos para nós. Nós nos perdemos, esse é o fato. Mas acho que através da ação diária de cada um, de cada ação que a gente faz, acho que a gente começa a fazer isso que você está falando aí, essa pesquisa para chegar ao conhecer a si mesmo. Acho que é só através do dia de trabalho, do dia vivido. Das atitudes. Mas a gente faz isso, a gente faz isso sistematicamente quando nós falamos que fazemos e não fazemos. Qual é a opção que vocês acham? Às vezes a gente acontece igual hoje, por exemplo, eu caiu uma coisa no meu pé, machucou a ponta do meu pé, e eu então ia xingar, mas depois vi Jesus, porque eu estava praticando uma ação que não era boa. Porque eu queria fechar um portão e que as pessoas deixam aberto, e eu falava diário, ladrão vai entrar aqui, vai roubar todos na secretaria, então não entre com o carro aqui. Então eu fui travar o portão para cometer uma coisa que não era legal, com aquelas pessoas que botam o carro ali. Aí eu travei o portão com um pedaço de madeira, a madeira caiu no meu pé, aí eu pensei assim, nossa, poxa, estou prejudicando esses caras que estão botando o carro aqui, que já tinha carro lá dentro. Então eu pensei, não é assim que eu vou resolver. Eu vou conversar em cada setor, em cada secretaria, em cada setor da secretaria, para que eles não botem mais os carros aqui dentro. Aí eu saí falando
com todos os setores. Tá, mas você então, você olhou para você ou a dor te empurrou para você olhar para você? A dor me despertou. Isso. Então esse é o ponto. A dor, ela é um elemento, é um instrumento divino para fazer a gente olhar para nós. Mas tem gente que mesmo com a dor não consegue olhar. A rebeldia é tão grande, você poderia ter xingado e tentar fechar o portão a si mesmo, entendeu? Então você poderia não ter parado. Então, mas a dor é esse instrumento último de Deus para a gente despertar. Porque nós não fazemos o dever de casa, que é fazer a análise diária de nós mesmos. Isso por uma questão muito simples. Aliás, por questões simples. A primeira delas é falta de hábito. A segunda delas é a zona de conforto. Então é difícil. Por que na minha profissão cada vez mais aumenta o número de profissionais da minha área e mais gente precisando? É uma profissão que está em crescimento. Porque é onde as pessoas fazem a análise de si mesmas. Então a pessoa, uma vez por semana, durante 40 a 50 minutos, ela deita no divã e ela fala dela. Ela analisa as questões dela. Uma vez por semana, hein? A semana tem 168 horas. Das 168 horas, a pessoa tira uma para falar de si mesma. E o resultado é encantador. A pessoa chega e fala: nossa, eu estou outra pessoa. Aquele monte de remédio que eu tomava, estou parando de tomar. 50 minutos só que ela dedicou. Então, quando Santo Agostinho pede para fazer todo dia, imagina se fizesse todo dia. 5 vezes 7, 350 minutos. 350 minutos são 6 horas por semana. A gente faz 50 minutos e vê um resultado extraordinário. Porque nessas idas e vindas, nessas preocupações com a conta para pagar, com os filhos que a gente tem que sustentar, com os filhos depois de grandes que dão problema, com os pais que estão doentes, com a irmã que está com problema, com a empresa que quer me mandar embora, com o empregado que está me roubando, esse monte de preocupação não me permite olhar para mim. E aí eu fico nesse frenesi, correndo atrás do nada. Um amigo dizia que é como se fosse um cachorro que corre atrás do carro, e aí quando o carro para, o cachorro não faz nada, né? Corre e não faz nada. Então a vida é assim, quando a gente menos espera, o tempo passou, os cabelos embranqueceram, a força física se foi, a vida física se esvaiu e a gente não avançou. Graças a Deus que nós acreditamos na continuidade da vida. Porque senão a gente falava assim: perdi a minha vida, e agora? Agora não tem problema, como todo dia nasce, eu terei novas oportunidades. Mas a proposta da questão que 919 é não perder essa oportunidade. Agora. Então, a gente se perde na vida. A vida fica toda bagunçada. A gente perde o papel. Uma paciente estava me dizendo: eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu perdi a vontade de viver. E aí eu disse assim: mas você é uma professora universitária. Então você instrui, educa os jovens. Se você dá essa perspectiva, imagina se os jovens descobrem isso. E jovens que estudam para a área da saúde.
que ela é professora do curso de farmácia. Então, além disso, você é farmacêutica, você promove a saúde das pessoas. Isso é uma missão maravilhosa. Ela diz, mas parece que não me pertence. Eu continuo em busca do que eu vim fazer nesse mundo. Mas aí vai ser uma busca sem fim. O problema não está no que você tem que buscar. O problema está em você se encontrar. Encontrar você mesmo. O padre Fábio de Mello escreveu um livro cujo título é Quando Foi que Me Roubaram de Mim? O título do livro é uma pergunta. Quando foi que me roubaram de mim? Se fosse eu faria, eu mudaria esse título um pouquinho. Eu colocaria assim, quando foi que eu permiti que me roubassem de mim? Ou quando foi que eu me permiti ser roubado de mim? Porque o outro não faz nada conosco, somos nós que fazemos. Uma mãe dizia para mim assim, meu filho me deixa muito irritada. Eu digo, não é o seu filho que te deixa irritada, é você quem se irrita com ele. A irritação é sua. Mas ele é muito difícil. Tá, mas ele não faz nada pessoal com você, ele só vive a vida dele. Ah, mas ele não tem responsabilidade, é um irresponsável, mas ele não faz isso pra você. Ele faz por ele. Quem se irrita é você. Então você tem que buscar por que você está se irritando. Mas é se irritando. Não é ele quem te irrita. Meu filho me deixa louca. Não deixa você louca. Você que está louca mesmo. Ele não faz nada pra você. A gente tem essa mania de nos colocarmos na condição de vítimas e culpabilizamos o outro. E isso é um mecanismo de fuga do autoconhecimento. Porque eu continuo mirando no outro. Eu digo, isso é culpa do Galvão. De novo eu estou olhando para o Galvão, não estou olhando para mim. Agora eu posso perguntar assim, o que é que eu fiz para que essa situação se instalasse? Minha casa foi roubada. Ah, mas é o Brasil, esse absurdo, essa violência. O que é que eu fiz para que a casa fosse roubada? Mas Luiz, você está dizendo então que eu tenho que trazer a responsabilidade do ladrão para mim? Mas é a sua casa que foi roubada. É você que tem que incomodar, o ladrão está feliz. Ele levou o negócio seu, vendeu lá na boca de fumo, está tudo bem com ele. Então o problema é seu. Ele está no estágio dele. Cada um de nós vivemos num tempo diferente na Terra. Parece que todos nós estamos no ano de 2018. Não. Tem gente que está no ano de 1890. Tem gente que está no ano de 2035. E tem gente que está no ano de 2018. Quando a pessoa olha para a minha cor e me discrimina por causa da cor, ela está no ano de 1800 e alguma coisa. Porque em 1888 a escravidão foi abolida. Na cabeça dela, eu ainda sou escravo, então ela está lá atrás. Em compensação, tem jovem que utiliza a tecnologia com uma intimidade, criancinhas mesmo. Hoje a brincadeira das crianças de 2, 3 anos é o smartphone. E eles pegam aquele dedinho fininho e eles dão conta de mexer naquilo e botar para funcionar. A minha netinha que completou quinta-feira passada, uma semana atrás, ela completou 4 anos. Aí a mãe dela dá bobeira lá, ela pega o celular da mãe. Aí ela pegou o celular da mãe e entrou no YouTube. Aí eu fiquei do lado só para ver onde ela entrava, né? Aí ela entrou num vídeo de um garotinho que faz arte. E esse filma ele fazendo arte. O garotinho da idade dela. Então ela já segue esse garotinho. Olha só, ela tem 4 anos. Como é que ela sabe que é aquele garotinho? E não foi a mãe dela que fez isso. Como é que ela marcou para seguir? Ela não é alfabetizada ainda. Então, quer dizer, é uma outra geração.
Então, vivemos em tempos diferentes. Vivemos em fases vibratórias diferentes. Eu estava conversando com um amigo ali perto da Caixa Econômica, até conversando sobre espiritismo. Estava lá, conversando, debatendo. E ele feliz da vida, eu também, aquela alegria. De repente chega uma pessoa perto de mim e fala, eu digo, o que foi? Calma. Eu acabei de ser assaltado ali agora. Fui receber meu pagamento na saída do banco, a saidinha que o pessoal chama, e o cara apontou um revólver para mim. Eu nunca tive um revólver apontado para mim. Ele falou, perdeu, passa tudo. Então meu coração está batendo forte, minha perna está bamba. Aí a gente chamou, foi na lanchonete, pegou um copo d'água. Olha só, estávamos eu e o amigo no céu e pertinho da gente estava um cara no inferno. É ou não é? Uma sensação dessa é uma sensação infernal. Pertinho, como eu e o João, assim. Como é que pode? Quer dizer, provavelmente o ladrão até passou por mim. Mas ele sintonizou com aquele companheiro. E a pergunta é, por que o ladrão sintonizou com ele? É isso que a proposta 919 faz. Conhece a você mesmo. Busca por que as coisas acontecem com você. Uma amiga lá de Seropédica, no Rio de Janeiro, ela estava dizendo o seguinte, a casa dela foi assaltada 3 vezes. Primeiro, a pessoa entrou e furtou alguns aparelhos eletrônicos, computador, smartphone e tal. Da segunda vez, eles entraram e assaltaram a família, a mão armada, aí já não foi furto, já foi a mão armada. E ela ficou presa dentro do banheiro junto com os filhos, enquanto os caras levaram de novo objetos de maior valor. Isso dentro de 3 anos, as 3 vezes. Quer dizer, quase uma média de 1 ano cada por um. E aí, a terceira vez, o cara encostou o caminhão de mudança, ela estava trabalhando. E o cara levou a mudança dela. Quando ela chegou, a casa estava limpinha. Levou tudo. E os vizinhos, cidade grande é um negócio engraçado, né? Os vizinhos ficaram olhando e falaram assim, engraçado, fulano tá mudando e nem falou pra gente. Que são cedo, porque não foi lá perguntar. Deve ter ido, mas o cara falou que ela não podia estar. Sei lá. O fato é que os caras limparam a casa dela. Quando ela chegou, ela viu a casa limpinha, sem nenhum móvel. Imagina que sensação horrível deve ser. Aí ela sentou no chão e começou a chorar. E começou a chorar e falou, cadê os espíritos que não me protegem? Eu sou uma pessoa que faço sempre o bem. Por que está acontecendo comigo? Já é a terceira vez. Quantas vezes eu vou ter que ser roubado então? E aí, ela começou a pensar por que ela atraía esses ladrões. Porque era com ela a questão. Ninguém nunca roubou a casa do vizinho, era sempre a casa dela. Se tem 10 carros ali, por que o cara leva o meu? Ele vai fazer assim, não, ele vai direto para um, ele escolhe aquele. É por acaso, Então, se a gente quiser acreditar no acaso, como diz a música Epitáfio dos Titãs, né? O acaso vai nos proteger enquanto a gente estiver distraído. Se você está distraído, então você acredita no acaso, continua acreditando. É uma infância. E aí, sabe o que ela começou a pensar? Que toda vez que ela assiste uma reportagem ou um filme que mostra que um ladrão foi preso, ela fala assim, aquele ladrão é muito burro. Ela pensa, se ele fizesse de tal jeito, eu duvido que ele teria ficado preso. Aí disseram que sempre, desde pequena, desde criança, ela sempre achava um caminho que teria dado certo se o ladrão tivesse feito. Ela falou, gente, eu tenho uma mente criminosa. A minha mente criminosa atrai criminosos. Semelhante atrai semelhante.
E se ela puder voltar um pouco ao passado, ela vai pensar, ela vai lembrar o seguinte: por que ela tem a mente criminosa? Porque ela já foi criminosa. Ela já fez isso. Então ela sabe como fazer. Não é que ela é inteligente, é que está no arquivo perispiritual dela, na memória perispiritual. Aí ela disse: é por isso que eu estou atraindo esses ladrões. Duas tabelas. Primeiro, a lei de causa e efeito. Ela está devolvendo o que ela roubou. Mas não é muito por isso, não. É porque ela mesma, a culpa dela, atrai os criminosos. Aí ela pensou: eu tenho que começar a doutrinar a criminosa que está dentro de mim. E a partir desse dia, toda vez que ela vê uma reportagem que o ladrão não teve sucesso, ou que teve sucesso, ela diz assim: eu vou orar pelo companheiro, porque ele precisa das minhas preces, porque isso não vai trazer nenhuma vantagem para ele. Isso se deu certo. Se deu errado, ela diz assim: graças a Deus que deu errado. É uma oportunidade que ele tem de deixar de praticar o mal. Então a causa está em nós, é viajar para dentro de nós. E aí essa professora universitária que diz que não tem, a vida dela não tem sentido, aí aí eu fui investigando a vida pessoal dela, que é esse o papel do psicanalista. E ela foi me dizendo o seguinte: primeiro, o filho dela já disse para ela: mamãe, eu queria que a Bela fosse a minha mãe. Quem é a Bela? A Bela é a irmã mais velha, é a filha dela. Eu queria que a Bela fosse a minha mãe. E ela falou assim: se a Bela não fosse sua mãe, quem mais você gostaria que fosse sua mãe? Ele falou: eu gostaria que fosse a tia Maria, que é a babá, a empregada. E ela não entrou na lista de ser mãe dele. E eu percebi que ele tratava ela com falta de respeito. Na minha frente ele falou assim: ela não sabe arrumar a minha lancheira. Meu lanche ela coloca tudo bagunçado. Ela não sabe fazer nada direito. Olha como que o garoto fala com a mãe. Aí a gente fala assim: ah, umas palmadas. Não, a questão não é palmada. A questão é como é que esse garoto chegou a esse pensamento de desrespeito com a mãe. E aí ela trabalha o dia inteiro no trabalho, né, na farmacêutica, e à noite ela dá aula. Então, eu disse: quanto é que você tem contato com seu filho? E a filha, a Isabela, as duas se desentendem, se bica. Então, a dor dela também é que o filho não reconhece ela como mãe, a filha odeia ela e o marido está distante. O casamento está derretendo. Por isso que ela foi procurar o consultório. Aí eu falei com ela: você está perdida. Você se perdeu. Ela falou: mas toda mulher sonha, todo ser humano sonha em ter uma carreira profissional bem sucedida. Eu sou uma farmacêutica, tenho minha própria farmácia, meu negócio, eu tenho um bom padrão financeiro, eu sou professor universitário, então eu tenho uma satisfação intelectual. Falei: pois é, tudo isso é ilusão. Mas você não tem você mesma. Então, minha querida, eu disse a ela: você vai começar agora a fazer a reintegração de posse. Aí ela falou: a posse sobre o meu filho, para que ele me obedeça como mãe? Eu falei: não, você não tem posse sobre ele, não. A posse sobre o meu marido, para que ele me respeite como esposa? Ela falou que o marido tratava ela de qualquer jeito. Quem que você imagina que você tem que tomar posse? Sobre quem? Ela falou: sobre eu mesmo, exatamente. Vamos ver as suas faces. Onde é que está a mãe?
Vou dar um nome pro menino aqui, Gabriel. Dei esse nome só para poder proteger a identidade dela. Onde é que está a mãe do Gabriel? Você perdeu ela. Essa é uma das suas faces. Por que você diz que não sabe qual é a sua missão nesse mundo? Uma das suas missões, e uma missão belíssima, é de ser mãe. Você perdeu. Mas é porque, Luísio, eu trabalhava muito, tinha que dar conta das coisas, Isabela estudando, e tudo muito difícil. Aí começa de novo a olhar para fora. Não, olha para dentro. Não saia não, olha para dentro. Senão você perde de novo. O que o Santo Agostinho fala? Passar uma revista sobre o que você fez. É você, não é o outro. Aí eu falei, pois é, então você precisa começar a recuperar seu papel de mãe com o seu filho. O que aconteceu lá atrás? Sua filha, como toda menina, tem complexo de Édipo. Então ela se apaixonou pelo seu marido. E aí cabia ao seu marido castrar, afastar, mostrar para ela que ela é a filha e você é a mãe. Só que o seu marido não fez isso. A culpa é do seu marido, né? Ela falou, não, a culpa é sua. Porque você podia ter cobrado isso dele. O que você fez? Você se acomodou. Porque para você era cômodo. Enquanto ela assumia a direção da casa, você podia se dedicar mais à sua função de professora, de farmacêutica. Foi uma escolha que você fez. Só que como é que você está agora? Você está mal. Então está na hora de você voltar. E dizer, e mostrar, e sentir quem é que manda na casa. Você é a dona da casa. Então você vai para o seu Gabriel. O primeiro você vai passar mais tempo com ele. E vai falar toda hora para ele, eu sou sua mãe. Porque mamãe, porque eu sou sua mãe. Porque você não está falando para ele, você está falando para você mesma. Você está retomando a sua condição de mãe. Você vai agora conversar com a sua filha. Sua filha tem quantos anos? Tem 26. Então ela é uma mulher. Mas eu não gosto do namorado dela, que ela não arruma um namorado que presta, ela não sabe, ela não cuida da vida dela. Olha só, mas agora não dá para você fazer isso. Agora ela tem 26. Então você tem que respeitá-la, para ela te respeitar. Então, como mãe, a mãe da Isabela é uma mãe que respeita a filha. É diferente da mãe do Gabriel, que é pequenininho. O Gabriel precisa de cuidados. A Isabela precisa de companheirismo, atenção, presença. Nessa altura do campeonato não dá para você dizer o que ela tem que fazer. Então você tem que tomar posse do lugar de mãe da Isabela. Esse lugar está vago, ele é seu. Está vago. A Isabela invadiu ele, você tem que tomar. Porque o que é reintegração de posse? Quando alguém invade uma terra, não é assim? O proprietário daquela terra entra na justiça, chama a polícia, expulsa os que apossaram e toma a terra. Isso é ponto de vista externo. Só que muitas vezes alguém invade a nossa terra e a gente se perde. Então precisa reintegrar. Aí agora você vai, então, ter tempo, conversar mais, ouvir mais a sua filha e falar menos. Você tinha que falar quando era pequena, agora não dá mais. E agora você vai se aproximar do seu marido, sair com ele para namorar. Tem um tempo só para vocês dois, para você retomar, reintegrar a posse de esposa. Tá bom? Ela disse, acho que tá. Não, falta ainda. Agora você precisa reintegrar a posse sobre você mesma. Quando é que você sai? Quando é que você pensa em você? Por exemplo, esse é o momento.
Agora você vai ter 50 minutos por semana para pensar em você, mas é pouco. Você pode sair, por exemplo, para tomar um café que você gosta, sozinha, sem o outro. É você com você. Não é errado. O marido vai ficar com ciúme se você vai tomar um café com outro homem. Se você for tomar um café sozinho, estou dando um exemplo de quem gosta de café, quem gosta de sorvete é sorvete. Enfim. Então você vai pensar em você. Quem gosta de açaí, né Marcele? Então, é tomar posse sobre você mesmo. Fazer o que você gosta. Priorizar primeiro você. Segundo, o outro. Dizer não quando o não, o sim for te prejudicar. A gente tem maior dificuldade de dizer não. A gente quer atender a vontade do outro. Por que eu não quero dizer não? Eu não quero dizer não, porque se eu disser não, eu vou magoar o João. Vou magoar o Galvão. Não, eu tenho que falar não. Se é não, é não, Aloysio, você pode participar de por exemplo, Marcelo, você pode amanhã fazer aqui aplicar um passe em mim para eu fazer a prova da OAB amanhã às 18 horas, depois que terminar lá o aulão? Não. É difícil falar isso não, às vezes. Pois é, é uma palavra tão curtinha, né? Tipo assim, querer deixar o outro constrangido, assim. Mas porque talvez você está olhando para o outro, você não está olhando para você. É difícil falar não. Exatamente. Pesado. Se você falar o contrário, você está mentindo para você mesmo. Isso. Mas a gente tem dificuldade de dizer não. Porque você não quer contrariar o outro. Ou seja, você está olhando para o outro, você não está olhando para você. Eu sempre digo que a Jailza é muito boa no não. Por isso que ela cuida da minha agenda. Por isso que ela cuida da minha agenda. Porque era um sofrimento para mim. A pessoa falava assim, às vezes eu tinha palestra. Eu tinha palestra na segunda, na terça, na quarta, a minha semana estava toda tomada e a pessoa falava, você pode fazer palestra na quinta? Às vezes, por exemplo, quinta é o dia do meu culto no lar. Então, eu não podia. Aí eu falava assim, olha, eu vou ver o que eu faço aqui, ou então assim, eu não posso, que é quinta-feira, eu contava com um verdadeiro rosário, a pessoa para dizer não. Aí, como é a Jailza que cuida, assim, ô Jailza, nosso centro aqui está fazendo palestra, está fazendo aniversário, é um aniversário importante, e a gente queria muito que o Aloysio fizesse palestra aqui. Aí Jesus fala, qual a data? A data do aniversário é dia 7 de outubro. Não, pode não. E ela não fala por quê, não pode. Aí a pessoa fala assim, mas não pode. Você quer marcar para o ano que vem? Porque esse ano não dá mais não. Não vou usar um dia. Você tem uma outra data? A Josa pergunta. A pessoa fala, a gente queria ir no aniversário, então você marcar para o ano que vem, que esse ano não dá não. Acabou. Se sou eu, não dá, sabe por quê? Porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, eu quero agradar a pessoa. E não funciona, porque a única forma de você agradar a pessoa é dizer sim para ela. E aí, como você imagina, né? Por que eu não posso vir amanhã aplicar o passe na Marcele? Porque amanhã, nesse horário, eu estou viajando para Nova Venécia. Então eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ainda. Então, quer dizer, é tão óbvio. Então assim, não posso. Não. Só o não tá bom. Você pode. Não precisa nem acrescentar nada, não. O ideal é dizer só não. Não. E aí, a coisa fica muito mais fácil. Mas aqui a gente olha para o outro. A gente não olha para. A gente não olha pra gente, né? A gente não olha pra gente. Então o ideal é a gente dizer, João, você pode no domingo chegar mais cedo para poder a gente fazer lá uma limpeza na casa espírita. Aí às vezes o João combinou de tomar o café com a Mariana naquele domingo. Ou com a Michele, papai, domingo eu vou chegar mais cedo aí pra gente tomar o café antes do senhor ir pra casa espírita. Aí quer dizer, o João fala, tá bom, quer dizer, prejudicou ele. Aí a Michele vai ficar chateada com ele, mais do que a Michele, ele vai ficar chateado como pai. Ele se comprometeu com ela, né? Então, ou então ele vai dizer assim, aí para me agradar, ele vai dizer assim, Luiz, eu não posso não, sabe por quê? Eu fiquei tomar café com a Michele, eu quero saber da Michele, eu quero atender os meus interesses. O fato que ele disse não. O outro
outro que propõe, ele quer o sim seu. Então não tem como você agradar ele. Você tem que dizer não e pronto. Isso é reintegração de posse de si mesmo. Então, na verdade, não é nem não para o outro, é sim para você. Se o seu sim coincidir com o não do outro, paciência. Antes ele do que eu, né? Então, é essa nossa dificuldade. É por isso que é profunda essa questão. Mas olha a resposta, a pergunta de Kardec. Qual o meio prático? Então, se a gente buscar assumir a nossa postura, exigir aquilo que a gente tem direito, fazer aquilo que é o nosso dever, até porque direito todo mundo quer, né? Cumprir o dever é outra história. Fazer o que é o nosso dever, buscar sempre o que é melhor para nós, né? Qual o meio prático e mais eficaz? Quer dizer, não adianta ser só prático, tem que ser também eficaz. Que tem o homem, no caso o ser humano, de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal. Então isso aqui, esse conhecer a si mesmo, não é só um meio prático de você resolver todas as suas questões, mas é um meio eficaz, que funciona. A gente na Casa Espírita fala toda hora, reforma íntima, mas não sabe o que é reforma íntima. Reforma íntima é reformar a intimidade. O que seria a reforma íntima dessa casa? Pintar a parede? Ou teria que descascar a parede toda até chegar no tijolo? Quem de nós quer descascar a nossa parede externa? Então, descascar a parede externa é observar quando é que a gente... Por que a gente faz a coisa? Por que eu trabalho na cesta básica na Casa Espírita? Por que eu evangelizo? Porque eu quero fugir de casa? Às vezes é isso. Ou porque eu quero realmente me aprimorar? O que eu tenho para oferecer diante da situação? Então esse é o processo do conhecimento de si mesmo. Eu uso aquele como tipo de fuga, né, Luiz? São as fugas. Olha nessa campanha política aí, quanta gente fugindo, né? Os candidatos se auto-elogiando. Muito engraçada a política. Ele se auto-elogia. Porque eu sou um homem honesto, eu sou um homem trabalhador, eu fiz muito. Como é que a pessoa pode se elogiar? Eu boto até a mãe dele no meio. Mas pensa, como é que a pessoa pode se elogiar? Por exemplo, como é que o Galvão pode dizer assim, eu sou um excelente marido, ele não é casado com ele? Quem é casado com ele é Marcelo, Ela que teria que falar. Não faz sentido? Não falar. Quem tem que me avaliar é o outro. Eu me avalio assim, por dentro. Eu me percebo mais calmo ou mais impaciente. Eu me percebo mais agressivo ou mais capaz. Como eu me percebo. Agora, João perguntar para mim assim, Aloísio, você é um bom professor? João pergunta os alunos, eles têm que saber se eu sou bom professor. Eu sou professor deles, eu não sou professor de mim mesmo. Você é um bom palestrante? Eu não sou palestrante de mim mesmo, sou palestrante do outro. Então, o tempo todo a gente percebe eles fazendo isso. Sabe? Então, assim, você vê como é que... A gente não vê nenhum com um tiquinho assim de modéstia. E aí a gente vai buscar Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Fora da Caridade não há salvação. Ele vai dizer que o maior traço do espírito superior é a modéstia. É uma virtude que sem ela as outras virtudes não têm valor nenhum. Olha que interessante. Chico Xavier era um homem bondoso, mas ele era modesto? Muito. Fala assim, ô Chico, você é um homem tão bom. Só não, meu filho, impressão sua. Nunca assumia isso. Modéstia. Porque quem tem que achar que ele é bom é o outro, não é ele. Ele precisa continuar. Ele não é que ele acha que ele é ruim. Ele tem uma consciência real do que ele é. O outro. Para os católicos, a maioria dos católicos pelo menos, né? E até para nós espíritas, o Papa Francisco é um homem santo. Porque a gente só vê ele fazendo coisa boa. Então esse é o conceito que a gente tem dele. Tem que ter mesmo, que é o que a gente vê.
Agora, ele tem dificuldades que ele sabe, só ele sabe. Então, o conceito dele é diferente. Esse é o autoconhecimento. Isso é tua posse sobre si mesmo. Isso é a gente dizer não. Então, eu não tenho que agradar o outro. Eu tenho que ter compaixão do outro. Eu tenho que ajudar o outro. Mas eu não tenho que agradar. E às vezes agradar não é ajudar. Ajudar não é agradar. Eu lembro que o Chico, numa das vezes que quando ele estava muito cansado com as atividades mediúnicas, né? Aquele monte de gente que para receber carta dos entes queridos, aí ele saía para descansar. Sabe como é que ele descansava? Ele ia para debaixo da ponte distribuir lanche para os moradores de rua. Lá em Minas, o pessoal gosta de ficar debaixo da ponte, debaixo do viaduto. Aí ele ia para lá. Aí uma das vezes que ele foi, tinha um homem barbudo, sujo, mal cheiroso, mas que falava tão bem, demonstrava ter uma cultura acima do normal. A gente encontra pela rua pessoas assim. A gente encontra muito. Não é um caso exceção não. Né? Aquele grupo Legião Urbana, um dos membros é morador de rua hoje. Aquele do Carrinho. Fizeram uma reportagem com ele. Esse Legião Urbana, o cara era guitarrista, fizeram uma reportagem com ele, aí levaram ele para a televisão, ele tocou, lembrando da época dele de guitarrista, ofereceram uma clínica de dependência química, ele não quis, voltou para a rua, voltou para mendigar. Você imagina, um cara famoso virou mendigo. Então o Chico encontrou uma pessoa assim, com nível intelectual alto, mas ali naquela condição deprimente. E aí o Chico pensou assim, eu vou levar ele para casa. Chega lá, dou um banho nele, faço a barba, tira a barba, essa barba grande dele, corto o cabelo, dou um banho, visto roupa limpa, e aí vai arrumar um emprego, pronto, ele vai sair da rua. Não parece uma ideia genial? Todos nós teríamos essa ideia. Quando o Chico foi se dirigir ao homem, Emmanuel entrou na frente dele e falou, não faça isso. Aí o Chico ficou assim. Você já se perguntou por que ele está aqui? Primeira pergunta. Será que Deus não sabe que ele está aqui? Ou a gente acha que Deus é a gente? Porque se ele está ali, se Deus é pai, por que ele está lá e eu não estou? Porque Deus gosta mais de mim, né? Porque a escolha dele está lá. Aí vem a terceira pergunta. Você já perguntou se ele quer sair daqui? Aí o Chico recuou. Porque o que acontece? Como aconteceu com o membro do Legião Urbana, aquela pessoa não queria sair da rua. Porque quando quer, sempre aparece alguém que tira. Eu me lembro de um rapaz que eu e a Maria do Carmo, mãe da Marcele, conhecemos na rua. E ele falou para nós assim, sabe qual o meu sonho? Meu sonho é ter um carrinho de pipoca, para vender pipoca. Caramba, o carrinho de pipoca é tão barato, né? Fizemos uma campanha, arrecadamos dinheiro, compramos um carrinho de pipoca pro cara. Só que para ele vender pipoca, ele precisava estar limpo. Para estar limpo, ele tinha que ter uma casa para morar. Mas o cara arranjou alguém que alugou um barraco para ele lá no São Gabriel. São Gabriel estava começando ali na época. Não era nem São Gabriel, era outro nome que dava. Era Soteco, era? Soteco, bairro Soteco. Morava lá no bairro Soteco. Pagamos 2 meses de aluguel do barraco, demos um carrinho de pipoca para ele, pronto, vamos sair da rua. Mas quem quis sair da rua? Foi ele. Por que a gente não fez isso com os outros? Porque eles não queriam. Então, esse olhar de respeito sobre o outro. A gente quer modificar o outro.
pesquisas apontam que os casais, eu sou casado, né? Que os casais gastam 70% do tempo deles tentando um modificar o outro. E um tempo totalmente perdido. Porque ninguém modifica ninguém. Nos meus 27 anos de casados, Jailza não modificou uma unha do jeito que eu queria. Modificou do jeito que ela queria. É claro que hoje ela é outra. Né? Eu casei com uma mulher e hoje eu tenho outra. Mas ela mudou o que ela quis mudar, não o que eu quis. Então é uma perda de tempo tentar mudar o outro. E quando a gente está tentando mudar o outro, a gente está olhando para o outro, deixando de olhar para a gente, entendeu? A gente só consegue modificar. É só a gente. Uma amiga lá de Nova Venécia falou assim: Luísio, você faz terapia de casais? Eu falei: não faço. Mas por quê? Eu digo, porque eu não quero ver duas pessoas brigando na minha frente, ninguém merece. O que eu faço quando o casal quer, eu fico com um e encaminho o outro para outra pessoa. Por quê? Na terapia a pessoa ela é convidada a olhar para ela. E o que o Santo Agostinho faz aqui? Ele propõe uma terapia 0800. Ou seja, a gente fazer toda noite. Olhar para a gente mesmo e perguntar: por que eu chutei o portão e caiu o negócio no meu pé? Por que a minha casa foi roubada? Sem aceitar respostas externas. A pergunta é para mim. Por que eu estou gripado? Uma gripe, gente. A gripe, ela representa alguma coisa para nós. O que é a gripe? É o final de um processo de estresse. Podem observar. Toda vez que a gente briga, se aborrece, fica muito chateado com a pessoa, com alguém que a gente gosta, 2, 3 dias depois, pimba, cai de cama. É a gripe. Eu percebi isso. E eu desafio qualquer pessoa a não avaliar. A avaliar. A pessoa chega: Luísio, eu não vi a semana passada, eu estava muito gripado. O que aconteceu na semana anterior? Então, é ter esse momento, é esse conhece a ti mesmo. Então é muito mais profundo que só falar e rezar. Rezar, às vezes a gente continua olhando para fora. É você parar para pensar em você. Só você. Você e Deus. E pronto. E a gente sempre arruma uma desculpa, né? Sempre. Saí no vento frio, por isso que eu gritei, né? Eu tava comentando com a casa. Ela tava falando que a gente, eu também, quase muito difícil, quase não gripo, assim, muito raro, né? Mas em compensação, eu tava comentando com o Galvão hoje, porque devido ao estresse que eu passei esses dias, a minha boca tá diáfita, cada um externa de um corpo. Exatamente, essa externalização do estresse que você passou. Estresse, então, que eu tô vivenciando. Aí ela brincou, você quase, eu também muito raro, né, gripar, às vezes tem uma alergia e tal, mas gripe mesmo, muito difícil. Então, mas em compensação, qualquer coisa, qualquer estresse, vem em forma de afta, assim. Aí né? você tem que perguntar, né, por que eu tô com afta, né? Não, eu sei porque, já... mas assim, a gente... Mas mesmo você sabe do ponto de vista geral, Marcelo, mas o que aconteceu recente que provocou a minha afta? O estresse. Porque o que é a afta? Eu tenho um problema sério de afta. Tive afta, a mãe sabe disso. Eu usava pedra úmida, não sei mais o que, tudo enquanto é receita. Até que eu descobri de onde que ela vem. Né? Então o que é a afta? A afta, ela é gerada pela alta acidez estomacal. Diferente das moscas. As moscas, o que elas fazem? Elas botam ácido no alimento, o alimento derrete, aí ela come. Nós comemos e botamos ácido dentro. Pior, né? O urubu primeiro apodrece fora, e ele come, a gente sente nojo dele. A gente apodrece dentro da gente, a nossa comida. Então, sabe o urubu, a gente não. Então, quando a gente, vamos supor, se você come, por exemplo, peixe, o grau de acidez é menor, porque o peixe ele é digestível. Mas se você come um churrasco, uma picanha, aí o grau de acidez tem que ser maior,
Porque aquela picanha ela exige um suco gástrico mais eficaz para poder ela ser digerida para as vias que tem que ir. Quando eu tenho o problema, que eu não penso no problema, que eu não processo o problema, é como se eu não mastigasse o problema. E aí o meu corpo reage como se eu tivesse com um alimento que eu não estou conseguindo triturar. Então ele aumenta a quantidade de acidez. A acidez sobe e provoca feridas na boca. É a afta. Então quando eu descobri que a afta era um problema muito mais emocional do que físico, aí eu fiquei esperto. Eu só falo, não chupa laranja não, eu adoro laranja, mãe sabe disso. Eu não tenho uma vez que eu vou na casa da mãe que eu não chupo laranja. Não chupa laranja não, que laranja é ruim. Não toma suco de limão, não come abacaxi, não come tomate, tudo coisa que eu gosto. Quer dizer, não era nada disso. Era que eu não estava triturando os alimentos devidamente. Os alimentos e não os alimentos. Que Jesus nos abençoe. Posso falar um pouquinho? Pode, João, desligar aqui. Toda manhã quando eu saio de casa eu oro para mim do meu carro, porque ele é o meu instrumento de trabalho, eu preciso dele, é minha ferramenta. Eu estava indo para Santa Mônica, estava bem próximo lá da onde eu entreguei uma casa outro dia. Lá. Uhum. Aí veio um cavalo correndo de uma daquelas ruas lá, correndo muito. E aí ele veio na frente do meu carro, assim, falei, vai bater no meu carro. Aí eu levei o pensamento assim, nas orações que eu faço de manhã. O cavalo desviou assim do meu carro e deu uma bundada no carro do outro lado. Pois é. Só a porta do cara que ficou algo terrível. Você vê, olha só, eu acho que isso aí é uma sintonia, é uma questão energética. Energia positiva. Eu, de manhã, quando estou saindo, eu abro o portão eletrônico e já faço minha oração. Pedindo que um tubo de força eletrônica envolva o meu carro. Ou seja, e a mim e as pessoas do qual eu vou encontrar. Então isso funciona. Aí o cavalo me fez acreditar mais ainda nisso. Que o cavalo era para bater de frente no meu carro. Eu falei, vai acabar com o meu carro. E vai talvez entrar dentro do meu carro. Porque ele bate, a roda bate nele, a frente do carro, e ele desliza para cima. Aí ele virou assim e bateu no carro do cara que estava do meu lado assim. Aí o cara parou, também parei, rapaz, tem que ver o estrago que fez. Quer dizer, por que bateu no carro dele? Foi por acaso, então? Então quer dizer, Deus não existe, o que existe é o acaso. Cada um acredita no que quer, né? Mas eu acredito na lei de Deus. Então, se bater no carro dele, de algum motivo foi. Ah, porque ele não presta, porque Deus não gosta dele, não é nada disso. É a energia dele que atraiu. Então, está na hora da gente colocar para fora as nossas boas energias. Seu Valdir falava assim, não existe bala perdida, existe bala encontrada. Buscou o endereço certo. Um abraço a vocês na internet.